Linha de Frente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando aqui o Linha de Frente deste fim de semana. Eu sou o Nelson Kobayashi e sigo por aqui com vocês nos próximos fins de semana, porque a Elaine Kerler está de férias, descansando em algum lugar deste mundo. E comigo hoje aqui na mesa, Ricardo Rous, Renato Batista, Raquel Galinatti e meu amigo Felipe Monteiro. Meus amigos, a gente vai debater já a segurança pública, aproveitando aqui a especialidade da delegada Raquel, para falar que, segundo os dados da SEAP, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, nos últimos 3 anos, 3.562 presos não retornaram aos presídios do Estado após serem beneficiados com a saidinha temporária. Apesar dos dados, a SEAP afirmou que os índices de evasão vêm reduzindo ano após ano. De 2021 a 2023, esse índice caiu de 31% para 14%. Mas no último benefício de Natal, centenas de presos não voltaram aos presídios até às 22 horas do dia 30 de dezembro e agora são considerados foragidos da Justiça, com um novo mandado de prisão expedido, além de perderem todos eles o direito a novas saídas. Ao todo, cerca de 30% dos presos não retornaram. Desse índice, aproximadamente 20% voltam a praticar os crimes. Meus amigos, a gente abre o debate falando sobre esse que tem sido um assunto exatamente porque a gente veio agora do Natal. No Natal, a gente teve muito assunto de insegurança, uma sensação de insegurança muito grande, em especial diante de pessoas que estão presas e que saem com esse benefício e que, infelizmente, voltam a delinquir no período do benefício e que não retornam aos presídios. Raquel Galinatti, explica pra gente como funciona essa questão da saidinha de Natal que é tão criticada na nossa sociedade. Primeiramente, é sempre uma honra debater aqui com os nobres colegas que estão nessa bancada e na sua condução, Kobayashi. Prazer. As pessoas confundem muito a saidinha de Natal com o indulto natalino, aquele que é um ato discricionário do presidente da República, em que ele coloca algumas regras, algumas medidas para que ele possa decretar o indulto natalino. A saidinha de Natal temos todos os anos, assim como temos em outras datas coincidentemente comemorativas. Não é uma política que mostrou resultados positivos, porque qual seria a história, a cobertura da saidinha de Natal ou de outras saidinhas em épocas e datas comemorativas? A ressocialização daqueles que estão cumprindo pena no sistema carcerário. A gente sabe muito bem que não só eles não são ressocializados, como praticam crimes, como não voltam ao sistema penitenciário. E também a gente sabe que em vários estados, aliás, em todos os estados da nossa federação, existe um reforço no policiamento ostensivo preventivo, também na polícia investigativa, que são as polícias civis de cada estado, o alerta dado porque a criminalidade aumenta de forma exponencial. Então, é algo que não deu resultado. A lei de execução penal, ela deve ser revista. A gente tem fatores que são fatores gerais colocados para que esses presos tenham direito a essa saidinha, não são detalhados e analisados de forma individualizada, de acordo com cada crime praticado. Então vai lá, o bolão vai e solta na saidinha de Natal ou em véspera do Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, desde o dia 23 de dezembro, aqui, só no estado de São Paulo, a gente teve 712 presos que retornaram antes, porque foram presos, descumpriram alguma medida ali imposta, regras impostas para que eles pudessem fazer jus à saidinha. E dentre esses 712, dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 81 praticaram crimes. Então, é uma medida que demonstra ser inócua e demonstra não ter efetividade. Ricardo Rous, meu amigo, diante desses números tão evidentes de pessoas, primeiro, que saem, mas não voltam, pessoas que saem, mas praticam crimes, a gente não tem uma radiografia clara de que não está dando certo a questão da saidinha? Nelson, certamente é um tipo de política pública, a lei de execução penal, que vem desde 84,
que foi um projeto do Executivo, na época do presidente João Batista ainda, ela não está funcionando. Na minha opinião, tem que ser alterada a lei de execução penal para que a gente modifique essa lógica da saidinha. Os números vêm mostrando que essa lógica da ressocialização não está funcionando, não está dando certo no Brasil, não está funcionando esse modelo. Então, é necessário que o Congresso Nacional reveja isso. Inclusive, já tem um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que está lá parado no Senado Federal, que, na minha opinião, precisaria andar no Senado Federal para a gente mudar essa lógica. A sociedade se sente cada vez mais insegura nos momentos festivos, que pode ser Dia dos Pais, Dia das Mães, pode ser no Natal, essa lógica da chamada saidinha temporária. A gente vem colocando pessoas que não estão habilitadas a voltar ao convívio social nas ruas e elas voltam a cometer os crimes. É o que a estatística vem mostrando. É um tipo de política pública que não está funcionando no Brasil. Felipe Monteiro, meu amigo, eu sei que você é um defensor da ressocialização, dessa ideia de recuperar a pessoa que foi presa, processada e condenada. Explica pra gente, tenta defender, por favor, essa medida da saidinha dessas pessoas que saem e, em grande parcela, voltam a delinquir, inclusive durante o benefício. Ai, Kobayashi, eu vou te falar uma coisa, né? Eu fico triste quando eu vejo o Ricardo Rousseff afirmando que a saidinha não dá certo, porque a ressocialização não acontece no Brasil. Eu acho isso uma afirmação, de certa forma, até temerária, não é? Porque a gente sabe que a lógica de todo mundo do sistema carcerário é que o preso faz parte da sociedade. Essa é a lógica. Quando a gente estuda direito penal, a lógica é que o preso, apesar de ter afastado para cumprir a pena, ele integra a sociedade. Então, a lógica por trás disso é o seguinte: ele está cumprindo a pena e ele vai voltar para a sociedade. Então, quando o Ricardo Rousseff fala que a ressocialização não está dando certo, ele está falando que o Estado não está cumprindo o papel social dele. Exatamente. Ou seja, que o Estado faliu na prestação de serviço dele. Então, como o Estado... E você discorda disso? Exato, obrigado, Bebê. Como o Estado faliu e não consegue ressocializar o preso, ao invés da gente discutir por que o Estado não consegue fazer isso, que é qualquer sociedade e qualquer indivíduo como ser humano, né, faria essa pergunta naturalmente: por que o Estado não consegue resolver isso? Vamos resolver a situação. Porque o preso, querendo ou não, ele vai ser devolvido para a sociedade. Porque no Brasil, sugere, então? Porque no Brasil não existe prisão perpétua, não existe pena de morte. Então, o preso, ele vai voltar para a sociedade. Então, ao invés de discutir o que o Estado pode fazer para colocar o preso de volta na sociedade, o que o Ricardo Rousseff falou é o seguinte, e você também, né, Renato? Infelizmente, infelizmente você também, né? Qualquer lógica. Como o Estado não consegue resolver isso, então vamos acabar com a saidinha. Vamos parar com a saidinha. Vamos colocar a prisão perpétua. É o próximo passo, gente. Mas o próximo passo é isso. Se o Estado não consegue ressocializar o preso, né, porque o preso vai voltar para a sociedade, independente da saidinha. Imagina o seguinte: esquece a saidinha. Né, o preso vai cumprir a pena e vai voltar para a sociedade. A saidinha seria uma antecipação, né, por conta da ressocialização dele. Ele sai uns dias e volta para a prisão para cumprir a pena até o final. Ele vai voltar para a sociedade. Então, se ele comete o crime na saidinha, por óbvio, ele vai cometer o crime também quando sair da cumprimento da pena. Não é? Então, assim, ao invés de discutir estrutura, como a gente vai fazer para o Estado realmente cumprir a função social dele e o papel dele e ressocializar os presos, qual que é a solução mais paliativa e mais superficial que a direita defende? Vamos acabar com a saidinha e o próximo passo é prisão perpétua. Importante. Né? Porque se o Estado, Rocha, não consegue cumprir
o papel social dele e ressocializar os presos... E não consegue mesmo? Ele não consegue nem na saidinha e nem quando, nem quando os presos cumprem a pena dele. Ô, Pepe... É por lógica, Pepe, é óbvio. nós vamos ouvir o Ricardo Rosso, que foi citado aqui várias vezes. Eu quero acabar de falar a minha ideia. Então, vamos concluir, depois o Ricardo Rosso vai falar. Mas então, é um podcast, não, é um... Então fala, Ruth, fala. Vamos lá, simples. Eu não sei se você ouviu quando eu comecei a falar que a gente tem que mudar a lei de execução penal. A gente tem que rediscutir o sistema prisional no Brasil. Sim, a saidinha hoje é um problema. E você disse com as suas palavras. Não há ressocialização, então a saidinha que era... duas palavras. Que não há. Não há. O Estado está falhando, concordando com você. Mas ele vai sair. O Estado está falhando. Mas, Rose, precisamos rediscutir ele vai cumprir a pena o modelo do sistema prisional brasileiro. Porque senão, meu amigo, a justiça, a polícia prende e a justiça solta através desse tipo de legislação que está previsto desde 84. Então tem que mudar, tem que ser rediscutido isso, Felipe. Senão a sociedade continua. A lei de execução penal. Mas não é lá que está a saidinha? Não, esquece saidinha. Não esquece a saidinha. A saidinha está prejudicando a sociedade brasileira. Eu não quero que as pessoas sejam roubadas, as pessoas sejam mortas. Não, escuta, ouve o que eu estou falando para você, depois você me rebate. Ok. Vamos pensar o mundo sem saidinha. Mas ele não a saidinha não existe mais. Perfeito? Ok. O preso, quando cumprir a pena, ele vai sair para a rua. Ou seja, como não existe a ressocialização, ele vai sair sem ser ressocializado, ele vai voltar a cometer crime. Então, independente da saidinha, se o Estado não cumprir... se o Estado não cumprir o papel dele de ressocializar o preso, não é? Ele vai voltar a cometer crime. Tem um detalhe, o Estado não está cumprindo. E você Pepe, só está antecipando com a saidinha. Você não entendeu meu ponto. Eu entendi perfeitamente. Vamos girar a mesa aqui? O Estado não cumpre. Pepe, Rose, vamos girar a mesa aqui? Quero só falar uma coisa. Eu entendi. Você não entendeu meu ponto. Nós já vamos ouvir o Renato Batista, mas eu entendi o ponto, Pepe. Ele está falando, a pessoa vai sair em algum momento. Ok. Claro. Mas nós não precisamos antecipar isso. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe que é o seguinte. A pessoa vai sair em algum momento, mas na saidinha tem um agravante. Depois eu quero até ouvir a Raquel sobre isso. Porque a gente sabe que os presídios eles são dominados por facções criminosas. E na saidinha tem um dia para sair e um dia para voltar. Muitos desses presos saem, portanto, com missões. Perfeito. Da facção criminosa que recruta pessoas que chegam lá pela primeira vez em um presídio e recebem um excelente tratamento, a garantia de que ninguém vai bagunçar com ele, ninguém vai agredi-lo, ninguém vai maltratar. Tem tratamento de luxo ali com sabonete, pasta de dente, uma ligação para a família de vez em quando, tudo isso patrocinado pela facção criminosa que depois cobra uma recompensa através de missões. E aqui uma grande diferença que eu quero ouvir o Renato Batista, daquele que sai em definitivo, porque cumpriu uma pena, e daquele que sai com um dia para voltar e entregar o resultado, muitas vezes, de uma missão da facção criminosa. Por isso é que muita gente não volta. Às vezes não é porque não volta porque quer fugir, é porque não conseguiu cumprir uma missão e vai chegar na cadeia de novo, e como é que vai explicar para o chefe que não conseguiu cumprir a missão? Por isso é que tem muitos crimes praticados na saidinha, por exemplo, de Natal, que é justamente para o cumprimento dessa missão. Não é. Deixa os outros Vamos ouvir o Renato e depois a Raquel. Deixa eu terminar meu raciocínio. Mas você falou 10 minutos. Você falou muito, Pepe. Condensa mais na próxima vez. O ponto é o seguinte, a gente tem que olhar por que o criminoso ele volta a cometer crime. Por quê? A gente tem uma cultura da bandidolatria no Brasil, onde a gente tem mais de 50 mil homicídios por ano e mais de 90% a gente não sabe quem é o autor do crime. O autor do crime ele não é preso, ele não é pego, ele não vai pra cadeia. Então por isso que muitos deles voltam a delinquir, porque hoje no Brasil essa vida do crime é muito mais fácil do que você ter uma vida honesta. Acordar cedo e trabalhar, ganhar pouco, sustentar sua família. E aí o sujeito prefere ir pra vida do crime porque sabe que é mais fácil e o Estado brasileiro falha muito nesse sentido. E outra coisa... A gente fala aqui de ressocialização. Para mim, ressocialização é a última das prioridades. O problema é que no Brasil a gente tem progressão de pena, tem audiência de custódia, tem um monte de coisa que serve para soltar criminoso e marginal antes do tempo. E além do mais, ainda querem dar saidinha. Se o sujeito soubesse que se ele cometer um crime, ele vai ficar preso por 40, 50 anos, que está a vida inteira dele, ele jamais cometeria esse crime, mas aqui no Brasil ele sabe que ele pode se entregar a hora que ele quiser, que ele não vai ser pego, que ele vai ter saidinha, que ele pode escapar antes da prisão. É inacreditável alguém defender uma política que faz com que 30% dos presos saiam antes do tempo que eles deveriam. Pelo amor de Deus, não dá para entender um negócio desse. E mais,
tenho mais uma proposta. Tem muita gente que sai nessa saidinha que é sujeito que tá lá preso e matou uma mãe. E o sujeito sai no Dia das Mães. O cara matou o pai e sai no Dia dos Pais. Eu acho que deveria ser o contrário. Não devia ter saidinha pra essa gente. Mas nesse dia, onde eles estão fazendo realmente falta pra uma família inocente, é onde eles deveriam sofrer mais. Então, cortar a água dessas pessoas lá no banheiro, que eles têm lá no presídio, cortar a comida, isso sim, precisa comer o pão que o diabo amassou por ter destruído a vida de famílias inocentes. E pronto, acabou. Raquel Galinatti, vamos ouvir aqui a nossa delegada Raquel. Dá para cortar a água do preso, Raquel? Conta pra gente. Olha, poderíamos, né? Mas a gente sabe que, em razão da dignidade da pessoa humana, a gente não pode deixar o preso sem tomar a água ou sem se alimentar. Mas que mereceriam. Afinal, estupraram, mataram, torturaram, destruíram famílias, destruíram a sociedade. Mas a gente sabe que a gente tem que cumprir a lei e a lei, ela dá o arcabouço para que a gente cumpra a dignidade da pessoa humana. Ô, Raquel, agora fala pra gente a coisa da facção que eu queria te ouvir. Não, mas só para complementar o raciocínio da saidinha, é insanidade, chega até a ser imbecilidade querer resultados diversos atuando da mesma forma. A lei de execução penal, ela já demonstrou que não funciona esses benefícios, que são 5 ao longo do ano, até 7 dias, das saidinhas. Saidinhas do Dia dos Pais, Dia das Mães, até dos finados, acho que talvez é para comemorar os mortos que tiveram, né, que esses criminosos mataram, mas enfim. Quando a gente percebe que não existe essa situação, por que a gente não se inspira em países que são extremamente rigorosos, como os Estados Unidos, em que criminosos violentos só podem ter algum tipo de benefício depois de ter cumprido 85% da pena? Ou o sistema de progressão da pena cada vez pior. E quando você fala em facções criminosas, a gente sabe que aqui no estado de São Paulo, infelizmente, a gente só tem uma que domina o sistema penitenciário. Então, todos aqueles que ingressam no sistema penitenciário de forma informal e automaticamente eles são indagados, de forma formal eles são indagados pelo sistema penitenciário se eles pertencem a alguma facção e automaticamente eles são obrigados a dizer que sim, porque aquele preso ele não vai entrar no sistema penitenciário com um X nas costas, já sendo inimigo da facção criminosa que comanda o sistema penitenciário, infelizmente. Então, que a gente sabe que esses presos continuam tendo benefícios de forma informal, e isso não é culpa daqueles que integram ali, que fazem parte da administração penitenciária, mas sim do sistema legislativo, que é muito frouxo, da falta de vontade política e muitas vezes por ideologias que deixam e que tendem a nortear os gestores por soluções populistas, rápidas e que tenham ali um certo apelo de voto. Então, eu não acredito em saidinha temporária em nenhuma época do ano, muito menos no finados. Afinal, eles estão comemorando o quê? Os mortos que eles mataram? Uma rodada rapidinha aqui. Vocês acham que o Senado põe para votar o projeto que já foi aprovado na Câmara pelo fim da saidinha, Ricardo Rous? Olha, eu acho que deveria. Eu quero fazer votos de que o Senado coloque para votar, porque nós precisamos, a sociedade precisa discutir através do Congresso Nacional. A Câmara já se manifestou e já aprovou um projeto que proíbe a saidinha. Está no Senado parado. Muitas variáveis, então nós temos que pressionar os senadores para que aprovem esse projeto. Você acha, Renatão? Olha, é um tema sensível, eu né? não consigo entender até agora por que não foi votado isso. Se você fazer uma pesquisa com a população brasileira, não tenho dúvida que mais de 90% é a favor do fim das saidinhas. Eu não consigo entender o porquê o Senado ainda não votou. E, sinceramente, às vezes eu olho o Senado que nós temos e eu não consigo ver muita esperança. Pepe, eu quero te ouvir já sobre o próximo assunto, porque o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, afirmou durante a semana que o governo vai propor regras para o uso de câmeras em fardas de policiais. No Twitter, Capelli afirmou que o processo acontecerá com consulta pública e será construído com a participação das polícias de todos os estados, sem exceção. O anúncio foi feito após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, questionar a eficácia do equipamento e dizer que a gestão deve interromper os investimentos do programa dentro do estado. Felipe Monteiro, como você avalia, recebeu essa informação do secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública? É uma avaliação boa. Não tem dúvida que a câmera que os policiais usam em São Paulo
Foi uma política pública muito bem implementada. Quando você pega os números, os estudos que foram divulgados e foram feitos em relação ao uso da câmera pelos policiais de São Paulo, você vê que foram números muito bons e muito fortes, né? 75% de redução da letalidade policial. Aí a gente vai falar, poxa, mas a letalidade policial reduziu porque o policial com a câmera ficou um pouco reticente e deixou de fazer operação. Não, porque aumentou o nível de operação, aumentou o número de operação policial. Ou seja, diminuiu a letalidade policial, morte feita com policial, e ao mesmo tempo aumentou as ações da polícia. Ou seja, foi uma operação muito bem feita. Então, quem discorda desse tipo de política está completamente descontextualizado, porque os números estão aí. Quem discorda é o negacionista da ciência. E eu digo mais ainda, Koba, as câmeras é uma proteção para a polícia. Quando você pega os números da Corregedoria Policial do Estado de São Paulo, por exemplo, mais de 70% dos policiais foram absolvidos por denúncias por conta da câmera. Ou seja, além de ser uma proteção da sociedade em geral, é uma proteção do próprio policial. Então não dá para ser contra aqui. Quem for contra, eu quero que traga números. Ô, Renato Batista, se é um direito do policial, deve ser também uma opção, né? Porque o direito de defesa... Não, claro que não, Koba. Ele pode ser... Tanto pode ser mitigado que se o policial não quiser nem se defender, ele não precisa. O Estado é manos do Estado. Como é que você avalia essa afirmação do Felipe Monteiro, Renato? Do Felipe Monteiro e do Ricardo Capelli, absolutamente discordo em absoluto disso. Não consigo ver um motivo para a gente olhar para um servidor público da qual deveria ser respeitado, como são as nossas forças policiais, e falar, você é um possível suspeito. Por você ser suspeito, você vai acoplar uma câmera no seu peito durante 24 horas do seu trabalho. Eu queria saber qual o servidor público que utiliza uma câmera no seu trabalho 24 horas por dia. Todos. Tem algum que utiliza? Todos. Qual? Eu posso. Essa é uma discussão muito boa. Qual? Eu posso, por exemplo, chegar na repartição pública e gravar o servidor público à vontade. O juiz no gabinete dele usa uma câmera 24 horas? Tem gabinete tem a TV dele? Senado. Pelo amor de Deus. Você está confundindo as coisas, você está me tampando aqui, ó. Tem a TV Supremo Tribunal Federal, rapaz. Uma coisa é quando eles estão em julgamento. Uma coisa é quando eles estão em julgamento. Quando eles estão em ação também. Dentro do gabinete deles não tem? Você tá doido? Dentro do gabinete deles tem? Escuta, ação policial tem câmera, julgamento do STF também tem câmera. A mesma lógica. Peraí. Fala de cada vez. Conclui. Eu tô te poupando. Eu não consegui falar ainda. 16 estados brasileiros aumentaram a letalidade policial e a maioria desses daqui utilizam câmera. São Paulo utiliza a câmera e a letalidade subiu. E outra coisa, a letalidade policial não deveria ser um argumento para essa discussão. Não deveria ser argumento para essa discussão. Quem fala isso não entende de segurança pública. Acha que se faz segurança pública no ar-condicionado. Como que um sujeito de um batalhão especial, como o do BOPE, que estão querendo colocar, vão botar câmera para enfrentar a criminalidade no Rio de Janeiro para subir o território? Que absurdo isso. Que absurdo. Por que absurdo? Que absurdo. Tá com medo de filmar arbitrariedade de polícia, legalidade de polícia? Arbitrariedade de polícia. Eu acho uma inversão de prioridade maluca isso. Achar que em vez dos nossos policiais serem mais bem pagos, terem melhores armas para ele enfrentar a criminalidade, ele vai ter que botar uma câmera no peito. Se for a opção do policial, ele tem o direito de usar, até para se resguardar eventualmente de pessoas como Felipe Monteiro que vão julgar o policial na primeira oportunidade. Retórica barata. Vão julgar ele na primeira oportunidade. Retórica barata, sim, um respaldo técnico. Se ele quiser usar, ele usa e a câmera no peito faz com que os policiais eles não entrem em combate. Não é o número. Não mentira. Que as câmeras serão usadas, as imagens serão usadas contra ele. Não é o que o número diz. As câmeras serão usadas. Não é o que o número diz. Não, tá falando uma verdade. Peraí. Número de letalidade. Peraí, Renatão. Peraí, Pepe, você também. Pera os dois, peraí. Se falar os dois, quem tá na rádio não entende nada. Tem que falar um de cada. Então, o Renato falou, agora nós vamos ouvir a parte do Felipe Monteiro e depois vamos ouvir a policial, que a gente tá falando de polícia. É um absurdo o seguinte, os números de São Paulo, que começou a usar a câmera nos uniformes da policial, mostra que reduziu 75% a letalidade policial. Mas, nesse período, aumentou o número de ação policial. Ou seja, a câmera não restringiu a atuação policial como quer fazer valer o Renato. Beleza. É balela. Vamos ouvir aqui a
representando os policiais, que é a Raquel, além de delegada, ela é presidente da Associação diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Perfeito, da Associação dos Policiais. Então fala, Raquel, explica pra gente essa questão do ponto de vista do policial. A gente está falando da Polícia Militar, que é a polícia ostensiva preventiva, em que 7 estados estão utilizando câmeras na indumentária, nos uniformes dos policiais. Primeiro, a gente tem que separar alguns termos. Eu recuso o termo letalidade policial. Eu já repeti várias vezes que existe, inclusive, uma autoridade legítima do Estado do uso da violência, se preciso, contra aquele que afronta a legalidade, o Estado democrático, e é do seu longa-manos, que é seu braço armado, que é o policial. A gente tem o termo suicide cop. Suicide by cop significa o quê? Aquele criminoso que atenta, que vai contra o policial, ele está praticando, na realidade, um suicídio. Na realidade, não é letalidade policial, é neutralização daquele criminoso que rompe a legalidade, que pratica o crime e quer dissolver o Estado democrático, quer dissolver ali a paz na sociedade. Então, quando a gente fala que diminuiu a neutralização destes criminosos, isso é correto. O PP disse, é correto, diminuiu. Da mesma forma, proporcional, que aumentaram os crimes de latrocínio, de furto, de roubo de veículos, de roubo de cargas, de estupro, de violência, em uma certa forma. Então, quando a gente fala em câmeras no colete, na indumentária corporais do policial, a gente está falando a gente não está falando de segurança pública. Nós estamos falando que o Estado, ele está muito mais interessado em controlar, monitorar o seu agente policial, que, aliás, já é extremamente controlado, fiscalizado por diversos órgãos de corregedoria, não só a corregedoria interna, a ouvidoria, a sociedade, a imprensa, a mídia. E deixando em detrimento o que é mais difícil de resolver, que é o problema do enfrentamento no combate ao crime. Então, quando a gente precisa de estrutura na contratação do efetivo, que quase todos os estados têm um déficit que chega a 40% do efetivo policial, quando a gente fala em péssimos salários, quando nós falamos em baixa estrutura, tanto de maquinário, de tecnologia, de viaturas, de armamentos, hoje a gente sabe que algumas facções criminosas, inclusive facções criminosas, eles têm o domínio e a posse e a propriedade de armamentos bélicos. Então, a gente percebe que a estratégia de combater o crime e proteger a população não está dando resultado. Por quê? Porque se colocou uma política populista, sim, para afagar, para agradar, para amenizar alguns desconfortos de ideologias que conseguem ficar cegas quando a gente fala de enfrentamento ao crime, para que ali pudesse dar uma resposta para essa parcela dessa população que, de forma injusta, que de forma equivocada e tenta estigmatizar, estereotipar toda uma instituição policial como arbitrária e como violadora da lei. E aqui eu repudio qualquer pessoa que estigmatiza não só uma instituição, como todas as instituições policiais, como arbitrária e violadora da lei. Quem pratica um crime ou viola a lei deve ser extirpado da instituição e deve ser apenado de forma muito mais gravosa, porque é um bandido que usa um distintivo. Então, eu não admito o estereótipo e estigma de instituições como arbitrárias e que são corrompidas e que violam leis. Então, a partir desse pressuposto que o próprio Estado ele dá mais ênfase a fiscalizar, monitorar o seu policial do que realmente estruturar a segurança pública para combater o crime organizado, alguma coisa está errada. Até porque, Raquel, a presunção... Isso é contra a favor da Câmara. Completamente, hoje, contra, porque nós não temos efetivo suficiente, aparato suficiente, Eu posso concluir? Claro. Nós estamos falando de uma realidade. A gente poderia estar no mundo da Alice, no País das Maravilhas, em polícias com
com equipamento e todo aparato equivalente ao primeiro mundo, a Suíça, a Suécia, Estados Unidos, mas estamos falando do Brasil. No Brasil, a gente tem policiais que têm sobrecarga desumana de trabalho, que trabalham no lugar de 4 ou 5 policiais, com salários de miséria, deboche de fome. Temos policiais que colocam dinheiro do próprio... Deixa eu só concluir. Gente, a Raquel vai concluir. Policiais que colocam dinheiro do próprio bolso para comprar munição, para ter o treinamento necessário para o combate ao crime, não só o treinamento de confronto, mas treinamento teórico, treinamento de mestrado, doutorado, pós-graduação. É o policial que dá o dinheiro do bolso, é o próprio bolso, é o próprio salário. A gente não tem esse aparato. Então, quando a gente fala, vamos desviar a gente tem um contingente X limitado para investir em segurança pública. A gente desvia o foco da segurança pública e fala, vamos vigiar esse policial, a gente não está com política de segurança pública, a gente está com uma política populista, burra e para enganar a população, porque a segurança pública tem que dar o que a gente não tem hoje. A gente tem hoje uma sensação latente de insegurança. E outra coisa, Raquel, que você falava, né, sobre o estigma de arbitrariedade que recai sobre muitos policiais de maneira muito injusta, a gente está no nosso sistema constitucional, onde a presunção é sempre de inocência. Tem esse detalhe. E mais do que isso, quando a gente fala de policial, principalmente, além da presunção de inocência que o cidadão policial tem sobre si, ele tem uma presunção de legitimidade com a fé pública que todos os policiais civis, militares, guardas civis possuem, justamente porque é o que precisa ter para dar um mínimo de segurança para a sua atuação policial, que não é fácil, que é a tomada de decisão em pouquíssimos segundos, que é com o risco da própria vida, que é em condições subhumanas, não só de infraestrutura não, mas até de escala de trabalho. A gente vê os policiais fazendo bico para o próprio Estado nos horários da folga. A gente fala aqui da DGEM, a DGEM, atividade delegada e tudo mais. Agora, falando em números, peraí, falando em números, a gente estava falando sobre os efetivos, ó. A Polícia Militar de São Paulo está com déficit hoje de 14,8%. A Polícia Civil está com déficit de 34,6%. Esses são os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E eu quero ouvir também o Ricardo Rosso, que ainda não falou a respeito desse tema. Ricardo Rosso. Nelson, já que você trouxe alguns dados, eu queria só, para que a nossa audiência entenda, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo soltou alguns números comparando o último trimestre de 2023 com o trimestre de 2022 e houve um aumento no número de mortos em combate pela polícia. Operação Escudo. Não. Operação Escudo, sim. Dados da Secretaria de Segurança Pública. Você chamou dados. Não. Operação Escudo. 86% foi o aumento da segurança. Não. Foi a Secretaria da Operação Escudo, que morreram mais de 150 civis, cara. Morreram mais de 150 civis? Que absurdo que você está falando. Mesmo com o número de câmeras, mesmo com a câmera, houve um... Peraí, calma aí. 150 ou 30? Foram 106 pessoas, comparado a 57 pessoas em 2022. 30 foram Operação Escudo. Ou seja, tá aí a resposta para a tua pergunta. Houve um aumento. 28. E na operação... Cerca de 30. E na Operação Escudo não usaram a câmera policial. Não, deixa eu te explicar. Os dados são do penúltimo trimestre. É isso. Não tinha ainda Operação Escudo. Não, ele está falando da Operação Escudo. E vamos lá. Dá uma googada aí. Não precisa de Google. Está aqui os dados da Secretaria. Houve um aumento no número de mortes. Operação Escudo. Ponto. A câmera não serviu para nada. Não tinha só para atrapalhar a vida do policial. Desculpa, Uma outra informação importante, no gabinete do ministro não tem falar fake news então agora. Não tem fake news nenhuma. Peguei os dados da Secretaria de Segurança Pública. Fake news é o que você está falando. A Operação Escudo não teve a câmera policial. E morreram 30 pessoas. Quando foi a Operação Escudo? No último trimestre que você está colocando aí. Eu coloquei penúltimo. Não sei se você está prestando atenção. Trimestre. É penúltimo ou último, Felipe? Não sei, não lembro agora. Você não sabe, então não vamos discutir, querido. Penúltimo trimestre é os dados da Secretaria. Aumentou. Penúltimo trimestre, de julho a setembro. De julho a setembro deste ano. Então vamos lá. A câmera não serve para nada. Não tem câmera na sala de aula para o professor, não tem câmera no gabinete do deputado, não tem câmera no gabinete do presidente da República. Agora o policial que vai lá para dentro da comunidade enfrentar bandido tem que colocar a câmera aqui, que só vai ser prejudicado o policial. Quem está ganhando com isso? Sabe por quê? Porque o monopólio da força é do Estado. Ok, é do Estado. Quem dá o mandato pro Estado sou eu. Somos nós. Eu quero fiscalizar. E a maioria da população não é favorável. Eu quero fiscalizar a policial que eu quero fiscalizar o deputado que mata pobre e preto também. Peraí, gente, vamos... Olha os teus dados direito aí, cara. Eu já olhei, acho que Operação Escudo. Para restabelecer a verdade. Peraí, vamos com calma. Pepe, faz o seu contraponto.
à vontade, sem interrupção, e depois nós vamos ouvir o Renato Batista. Não, deixa ele falar aí. Então você abre mão. Restabelecer a Mas não verdade. interrompe então, deixa ele falar. Ele já mentiu muito tempo aqui. Fala, Renato. Olha só, ele falou sobre a Operação Foi em setembro, Operação Escudo. Vai deixar eu falar. De julho a setembro, os dados da Foi Operação Escudo. Não, Em deixa eu setembro falar. ou em julho? Não, Foi em deixa eu setembro, falar. Operação Escudo. Então, de setembro Vamos pra lá, frente, a certo? Operação Escudo, Antes, a 40 operação... dias. Começou Não em deixa agosto, ninguém falar, cara. foi até setembro. Ou seja, o deixa ninguém número falar. que você passou, De julho a setembro, o número que você passou era... parcialmente, Congrega a parte operação... da Operação Escudo. Pera aí, gente. Vamos Vamos lá, ouvir vamos só lá. o Felipe agora. À vontade. Vai Vamos lá, lá. fala. O Ricardo veio com o Ele número tinha dizendo passado. que a letalidade policial aumentou no segundo... Esse termo não existe. Letalidade Isso, policial também não concordo existe. Existe sim, eu vou Ninguém usar o termo sai- letalidade policial. Ninguém sai de casa. Existe, não. Agora, existe Felipe, sim. ninguém sai de casa. Eu não saio de casa com a minha arma na Fala cintura à e falar, vontade aí, vai. vou matar alguém. Nenhum policial sai. E se algum sai assim, é um bandido que tem que ser preso. Não é meu colega, não é policial. Você Então pode não falar existe agora? esse termo. Você acabou de falar? Não existe esse. E outra coisa, quando você fala, eu não quero o policial matando preto e pobre, eu também não quero. E a gente tem vários meios fiscalizatórios, correcionais para fiscalizar isso. Quando a gente fala em política de segurança pública, é política de segurança pública, é proteger a população. O problema não é dessa mesa- fiscalizar o policial. E o que mais mata pobre, deixa eu falar, o cara. que mais mata pobre e preto é a corrupção. Cadê as câmeras? Começou a retórica. Cadê nas... Vai ser candidato a deputado, Onde vereadora? tá? Eu já sou. Então Suplente. tá bom. Então tá explicando agora. deputado. Tá explicando agora a retórica Além de barata tudo. e vazia. Porque letalidade policial é o termo técnico. Você está que se usa. sendo. Você não está Letalidade sendo policial é o termo Você técnico está que usa. praticando Você o que- man você interrupt, que não usa. porque é uma mulher que está tudo bem. falando aqui. Então, dá licença. Mas tava na minha vez de falar. Eu estou falando, você me Pô, mas tava interrompeu. na vez que a gente fala, Você minha me Bela. Ó, interrompeu. vamos ouvir a Raquel Tava de falar. quem fala? Vamos ouvir a Raquel e depois eu vou deixar você falar. Você, Vamos lá. como um bom esquerdista, você Fala, é um mãe. ótimo violador da fala das mulheres. Você tá falando o tempo Você inteiro. está me violando aqui no Man Tá falando o tempo Interrupt. inteiro. Bom, então nesse sentido. Vamos ouvir a quando- Raquel, Pepe, depois você vai falar. Quando Eu não posso você falar fala- nada aqui nesse negócio do programa, cara. Quando você fala que Não, eu tô preto embora e desse- eu tô pobre. esperando pra falar. Quando você Tudo bem, fala ela fala o que tempo inteiro policial mata preto e pobre, o que mais mata preto e pobre é a corrupção. São os dinheiros que são desviados dos cofres públicos. Então eu também quero, aliás, câmeras em todos os contratos, em todas as licitações, em todas essas falcatruas que são feitas e ninguém coloca o holofote ali. A gente está falando fiscalização, é diferente de política de segurança pública. São temas diferentes, desconexos. Vamos falar sobre o Vamos tema. lá. Vamos falar sobre o Pepe, tema da pauta. Pepe. A Fala, ninguém vai te interromper. A Raquel e depois falou o Renato vai pro público falar. dela, para a bolha dela. Agora vamos falar sobre o tema que está sendo discutido agora. Ô, Ricardo, a questão é a seguinte. O aumento da letalidade policial que ocorreu no segundo trimestre do ano passado congrega a Operação Escudo, que morreram 30 pessoas. Tá aí a explicação, porque houve aumento da letalidade policial. Olha só, houve um aumento maior do que os 30, tá? E quando teve a Operação Escudo, na Operação Escudo, o policial, né, não usou a câmera. Ok. Tá? Não teve uso da câmera. Deixa eu concordar com Porque você. por conta de uma interpretação que fizeram, quando fizeram a operação no Guarujá, tiraram a câmera. Entendeu? Quantas pessoas morreram Mas a na Operação letalidade, escuta, a letalidade policial reduziu. Não, o uso eu quero de te mostrar câmera. com números aqui. Quantos A morreram na letalidade, Operação Escudo? escuta, cerca de 30 pessoas. Foram 106 no total nos dados da Secretaria. Tira 30, sobram 76. Ainda seriam 20 a mais do que o mesmo período de 2022. Então, aumentou, Escuta não uma reduziu. Coisa, escuta uma coisa. Escuto. A letalidade policial com o uso da câmera aumentou, letalidade policial, e houve aumento da incursão policial. Ou seja, Aumentou a câmera tudo. policial não deixou as polícias agindo de forma menos eficiente. Pelo contrário, aumentou o nível de atuação policial e diminuiu o nível de letalidade policial. Ou seja, foi uma política boa. Não tem que falar nada disso. Para a gente encerrar esse assunto, agora nós vamos ouvir o Renato Batista e depois já estou adiantando, nós vamos mudar de pauta, beleza? Só para restabelecer a verdade aqui, que o Felipe Monteiro falou algumas mentiras sobre a Operação Escudo. Ele disse que morreram 28 pessoas inocentes, pretas e pobres. Isso é uma balela, isso é mentira, literalmente. Aliás, o IML analisou os corpos e viu que não tinha nenhum sinal de tortura, que não tinha nenhum sinal de perseguição àquelas pessoas que foram mortos porque levantaram a mão contra a polícia.
E é assim que tem que ser para todos aqueles que acham que podem desafiar as forças policiais, daquelas pessoas que saem cedo de casa para trabalhar, estão lá defendendo toda a sociedade e tem que lidar com esse tipo de bandidagem. E a Operação Escudo foi um sucesso, pois prendeu 958 pessoas. Dentre elas, 382 das pessoas eram procuradas pela justiça e 70 delas eram menores infratores, daqueles que você gosta de defender. Mais de 1 tonelada de drogas presas, armas ilegais, vários pontos foram feitos e por isso a Operação Escudo foi um sucesso que, aliás, Felipe Monteiro, ela só começou, sabe por quê? Porque um soldado da Rota, Juan Patrick, foi morto. O soldado Patrick Reis da Rota foi morto pelo crime organizado e, felizmente, a Polícia Militar entrou lá, acabou com a bandidagem. Basta perguntar para o povo do litoral como é que ficou a cidade após isso. Não, eu tenho que rebater isso aí, porque é um absurdo e uma mentira que o Renato falou aqui. Qual mentira? Então você tem 1 minuto e meio para falar, Pepe. Vamos lá. 60% das pessoas que foram presas na Operação Escudo foram libertadas 1 semana depois. Porque a gente vive no Brasil, meu amigo. Porque foram prisão arbitrárias. A gente vive no Brasil. Arbitrárias ilegais. E agora escuta uma coisa. Pessoas foram soltas no Brasil. Agora escuta. Infelizmente, é a regra. Deixa eu falar, depois você fala. Depois você fala, a Operação Escudo foi um fracasso. Por quê? Por que foi um fracasso? Eu te explico por quê. Porque quando as polícias saíram depois da Operação Escudo, os níveis de homicídios, de tráfico, aumentaram. Tinha que manter, a Operação Escudo, na verdade, poderia ser chamada de Operação Enxuga-Gelo. Não resolveu nada. Operação Escudo Tanto é que o governo do Estado de São Paulo queria antecipar a Operação Verão, que é a entrada de mais efetivos policiais no litoral de São Paulo, do Guarujá, Praia Grande e adjacências, porque o nível de homicídios e tráfico aumentaram depois da Operação Escudo. Ou seja, o Estado saiu, aumentou. Ou seja, você não resolve o problema da segurança pública com essa postura autoritária e somente ostensiva, como você quer fazer. Vamos lá, peraí. Tem mais coisa pra gente falar. Nós vamos rodar o assunto ainda. Você mentiu. Pera os dois aí. Você que mentiu. Falseou dados aí. Você que mentiu. Falseou. Vamos nós aqui na próxima pauta, que é o seguinte: o Exército vai voltar a emitir, a partir deste mês de janeiro, autorizações para registro de novos CACs, que estavam suspensos desde o início do governo Lula. A retomada da emissão dos chamados certificados de registro foi anunciada em comunicado e em uma portaria do Exército. Uma das principais mudanças é referente ao prazo de validade dos certificados de registros, chamados CRs. Os documentos precisarão ser renovados a cada 3 anos. Na gestão de Bolsonaro, essa renovação acontecia a cada 10 anos. Vale ressaltar que, em 2019, o Brasil tinha 197 mil pessoas registradas como CACs. Já em julho de 2023, eram 803 mil. Raquel Galinatti explica pra gente essa mudança anunciada pelo Exército. Houve agora uma restrição absoluta em vários fatores, vários requisitos. Primeiro, o mais importante foi o número, né? O tempo, que antes eram 10 anos, agora o registro ele tem validade de 3 anos. A restrição também na quantidade de armas. Antes, as armas restritas a .40, 45, hoje já são de uso restrito. Antes, elas eram facultadas para que todos que tivessem a possibilidade de adquirir. Então, houve sim uma restrição muito forte em relação a aqueles que querem e que têm os requisitos estabelecidos, pré-estabelecidos, para adquirirem as armas. Então, desde o decreto do Lula, o ano passado, estavam aguardando, a população estava aguardando um novo regulamento no que tange a posse de armas. Ô Ricardo Rose, você enxerga algum tipo de revanchismo nessa política do governo em relação aos CACs? Eu enxergo muito. Primeiro que houve a suspensão, agora que está se retornando com algumas mudanças, como a Raquel já colocou aqui, em vez de 10 anos, 3 anos. Muitos clubes de tiro que fecharam e não abriram biblioteca no lugar, né, como houve aí um discurso lá atrás. Muitos empregos ficaram pelo meio do caminho com o fechamento desses clubes de tiro. Então, acho que é uma boa medida ter voltado, enfim, a emissão dos registros para os CACs, para quem é colecionador, para quem tem o tiro esportivo. É uma medida positiva, o retorno da liberação dos registros. E aí, Renatão?
Como você enxerga? Olha, Kobayashi, obviamente essa é uma medida que foi feita para um governo que é revanchista em vários setores, né? O governo que está fazendo aí a sua revanche em várias áreas e os colecionadores, os atiradores, acabaram sendo mais uma vítima de um governo que só pensa em fazer revanche contra as pessoas. Eu acho uma pena. Acho que as pessoas têm o direito de possuir a sua arma, acho que é um direito individual das pessoas. Não defendo que a pessoa possa comprar uma arma no Walmart, como tem em outros países, mas acho que sim, se ela tem o direito de possuir uma arma, de ter ela dentro da sua casa e principalmente se for para uma atividade como a de colecionador ou de atirador em estande de tiro, não vejo nenhum problema e o governo só está fazendo isso porque sabe que essas pessoas muito provavelmente não votaram neste governo. Felipe Monteiro, essa é uma medida do governo de restringir, limitar o acesso a armas de fogo por pessoas que não têm o porte legal como policial, como promotor de justiça, juiz, enfim, tudo aquilo, todas aquelas funções que a gente já sabe eram de fácil acesso à arma de fogo, mas está cumprindo de alguma forma o que prometeu na campanha. Como você avalia, Felipe Monteiro? Você tem o tempo que você quiser para falar sobre isso. Ninguém vai te interromper. Se alguém quiser falar sobre isso, vai pedir e aí a gente vai depois. Assim como você também vai respeitar depois quando alguém estiver falando. Será que ninguém Felipe Monteiro. Ou vai usar a cartilha da esquerda identitária que eu estou usando Men's Interrupting aqui? Será? Não sei não, tenho dúvida, né? Agora, interessante é o seguinte, cara, que o tema e o título dessa matéria é o Exército volta a autorizar registros de novos CACs. E mais do que isso, uma medida boa, né? Porque o governo Bolsonaro, ele falava que a autorização tinha prazo de 10 anos. Agora tem um prazo de 3 anos. Ou seja, em 3 anos, a pessoa que tem o CAC tem que, de novo, pedir nova autorização. Ou seja, é uma medida que teria que todo mundo aqui nessa mesa aplaudir. Mas como todo mundo aqui nessa mesa tem rabo preso com partido político, tem rabo preso com político, não é? Então a gente não consegue nem elogiar uma medida que deveria ser aplaudida, né? Ou seja, quem tem autorização para ter o CAC, a cada 3 anos tem que pedir nova autorização. Olha que coisa boa, olha que coisa boa. E digo mais do que isso, eu acho que o governo está errando nessa medida. E eu falo por quê? Porque o governo... ou está errando, Pepe? Não, eu estou falando em geral, tem que aplaudir quem está nessa mesa aqui, que é a favor da comercialização das armas. Mas, no meu entendimento, né, o governo está errando, porque tem que ter mais restrição. Na minha opinião, tinha que ser a cada 1 ano, a pessoa tinha que renovar a autorização. A cada 6 meses, a pessoa tinha que renovar a autorização. Porque, num período tão largo de 3 anos, a pessoa pode ter problema depressivo, pode desenvolver problema de desenvolvimento psicológico complicado, né? Ou seja, ele não me respeita, né? Mas tudo bem, mas eu respeito ele, pelo menos isso. Ou seja, falou que todo mundo aqui e nas eleições do ano passado, é bom lembrar que uma das medidas que o Lula falou que ia implementar era enrijecer a comercialização das armas que o governo Bolsonaro afrouxou. E eu não estou vendo isso, né? Há estudos do IPEA, que é um órgão que todo mundo respeita no mundo todo, né? Que fala claramente que aumento de 1% da comercialização aumenta em 2% o nível de homicídios. Ou seja, mais armas no mercado é mais homicídios. Então, enrijecer a política de comercialização das armas é uma política pública necessária para reduzir o número de homicídios. E é por aí. Fala agora, Renato Batista. O Felipe Monteiro defendeu que o sujeito que tem provada a efetiva necessidade de possuir uma arma, ou seja, um sujeito que pode ser morto a qualquer momento, que é perseguido, sujeito que participou... Você vai escutar, calma. Okay, colecionador, você não consegue escutar. escutar. Todo mundo te ouviu, vamos ouvir o Renato agora. A pessoa que pela sua profissão tem a necessidade de ter uma arma, uma pessoa que vive em uma zona perigosa vai ter que comprovar todo ano porque ela pode ter algum distúrbio. Isso é um absurdo. Tem medo? Sendo assim, então você vai ter que defender que as pessoas elas renovem a CNH de 1 em 1 ano. Todos os documentos de 1 em 1 ano. Isso não, pelo amor de Deus. Mas é assim que funciona. De 5 em 5 anos. Você defendeu de 1 em 1 ano. Você defendeu de 1 ano. E só um homem bom com uma arma pode parar um homem mau com uma arma. Vamos ouvir aqui a nossa delegada Raquel.
especialista no tema de segurança. Fala com a gente, Raquel. Mais uma vez, existe uma confusão generalizada de conceitos. Quando a gente fala em situação de armamentismo ou desarmamentismo, não tem nada a ver em relação à violência, à segurança pública. A gente não está fomentando os justiceiros, não estamos terceirizando a segurança pública na mão de particulares, muito pelo contrário. Nós estamos falando em direitos individuais, aqueles direitos que nunca deveriam ser restringidos pelo Estado. Aqueles indivíduos, aqueles cidadãos que têm todos os requisitos estabelecidos de forma objetiva e fazem jus àqueles requisitos, poderiam adquirir essa arma. O que aconteceu agora é que o decreto, o novo decreto do presidente que regulamenta as armas, restringiu ainda mais esse direito garantido constitucionalmente daquele cidadão exercer a sua escolha. Se a gente percebe que a criminalidade ela é abastecida pela segunda maior rentabilidade mundial das facções criminosas mundiais, que é o tráfico de armas, as armas provenientes do crime que matam, as armas que estão ali instrumentalizando o tráfico de drogas, as armas que estão na mão de facções criminosas não são as armas que são regulamentadas por decretos. Elas são as armas que vêm de forma ilícita, criminosa, que chegam na mão de crianças, que dominam toda uma comunidade. Então, quando a gente vê essas retóricas falaciosas, mais me parece que o rabo preso está com aquele que defende o que o governo tende a fazer. Eu acho que quando a gente manifesta a nossa opinião, despido de ideologia, mas com verdade ali escancarada e principalmente baseado em legalidade, não tem rabo que se prenda em lugar nenhum. Felipe Monteiro. Eu queria saber o seguinte, direitos e garantias fundamentais está no artigo 5º da Constituição Federal. Quem me falar aqui agora, onde que está, qual inciso que está dizendo que as pessoas podem se amar, eu faço o Pix de R$10.000 agora, manda um e-mail para mim e tal. Não existe isso. Diz garantias fundamentais relacionado com andar armado ou comprar armas por aí. Isso é balela, é mentira. Você já pode transferir 10 mil na minha conta. Liberdades individuais. Mostra aí. Liberdades individuais. Eu falei de liberdades individuais, artigo 5º. Então, 10 mil na minha conta. Eu vou ficar calado aqui, senão vai falar que eu tô... 10 mil na minha conta. Onde que tá? Onde que tá aí? No artigo 5º, o artigo 5º quase que inteiro. Cláusulas pétreas, direitos e garantias individuais. Acha um inciso aí, que eu te faço Pix agora. Não existe. Pode fazer. Já disse, direitos e garantias individuais. É o artigo 5º da Constituição Federal que eu sei de cabeça. Eu posso numerar para você o inciso 1 até lá no final. Eu estudei isso. Direitos e garantias individuais. Não existe. Qual que é o inciso? Não existe isso. Qual que é o inciso que fala do princípio da legalidade? Agora não existe isso. De forma expressa na Constituição Federal, no artigo 5º, que fala que as pessoas podem comprar armas e andar armadas, isso não existe na Constituição Federal de forma alguma. Porque você não considera isso um direito individual. Não, tá lá. Você acha que tem que estar escrito, a pessoa pode andar na rua armada. Mas qual vai estar escrito isso? Implicitamente, onde que está? Considera isso um direito individual. Direitos e garantias fundamentais está no artigo 5º da Constituição Federal e não tem nada relacionado com armas no artigo 5º da Constituição Federal. Tudo que estou falando aqui para vocês não é verdade, é inverídico. Eu faço Pix de R$10.000, quem mostrar o contrário. Nenhum problema. Então prova, cara. Qual que é a tua formação jurídica? Não tem. E outro ponto que eu acho um absurdo... Ô, Pepe, não vai ficar puxando o currículo aqui não, viu? Coisa de puxar currículo de Harvard. Não adianta não, meu amigo. Aqui não. Vamos lá, Ricardo Rose, fala você também. Não precisa ter... Não, agora vai ser o Ricardo Rose. Só para terminar. Agora vai ser o Ricardo Rose, nós vamos ouvir o Ricardo Rose. Mas eu não terminei de falar. Aqui é o Irã, meu amigo. Vamos ouvir o Ricardo Rose. Homem hétero, branco, Ricardo rico, se vitimizando aqui na Jovem Pan. Eu não terminei de falar. Pera aí. Posso falar? Gente, é um governo revanchista que está atrás dos CACs, atrás dos clubes de tiro, falou isso na campanha eleitoral e está fazendo. A única coisa boa nesse decreto é de que ele voltou a emitir os certificados, porque eu achava que nem voltaria, que o governo ia demorar muito mais tempo para o fazer. Então, voltar a fazer já é a única luzinha positiva nesse decreto aqui. A gente tem que respeitar as pessoas que querem ter a sua prática de tiro, os colecionadores, que estão sendo caçados por um governo extremamente revanchista. Ponto. Você liberou o CAC. Fala, Pepe. Fala o que você estava falando. Outra mentira que falaram é o seguinte: falaram que a arma que a criminalidade usa para cometer crime geral
vem fora dos CACs. Isso é mentira. Tem um estudo do CNJ recente que foi publicado que fala que 55% das armas usadas para criminalidade são armas adquiridas de forma legais. Nossa. Ou seja, não tem nada a ver... Esse tabu de segurança pública que algumas pessoas falam que são adquiridas de fora da fronteira, de forma ilegal, é tudo mentira, balela, conversinha fiada, ficção. 55% das armas são adquiridas de forma legais, seja por meio de pessoas que adquirem armas por meio do CACs, seja por meio de roubo da criminalidade das pessoas que já têm armas e a criminalidade já não é legal. pega. Ou já é seja, receptação, já mas arma adquirida de forma legal. Não, aí já não é legal. Se as armas são roubadas dos CACs, já não é forma legal. Então já diminui aí para 10%. Tira essa tela de medida, porque eu não posso discutir com ela, senão vai lançar a cartilha do Mass Interrupting. Então eu vou tirar. É a cartilha da esquerda, né? A cartilha da esquerda. Você gosta. O Renatão, vamos ouvir o Renato aqui, que ele tá querendo falar. Não, eu só... que o Felipe disse que eu não tenho formação em Direito, mas eu tenho formação em Relações Internacionais, tenho pós-graduação, tenho mestrado, e nem precisava ter nada disso pra estar dando a minha opinião aqui e ser o suficiente pra ganhar de você no debate. Mas tio Quinto. Essa que é a verdade. Você tá dizendo que algo não é um direito individual. Eu estou dizendo que é. O grande problema da direita bobalhona é achar que no debate tem perdedores e vencedores. No debate bem feito. Arthur Schopenhauer escreveu vários livros sobre isso. No debate bem feito, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Vai estudar Schopenhauer. Eu ganho. Quando você melhorar mente, meu argumento. Quando você mente, ele ganha que consegue. E o público ganha que consegue ver. Amigo. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Então esse negócio, eu ganhei no debate, é coisa pequena, rasteira. Arthur Schopenhauer é coisa rasteira pro Felipe. Você ganhou o debate, parabéns. Obrigado. Raquel, você quer falar pra gente encerrar esse assunto das armas? Sim, eu acho que no Estado Democrático de Direito, que é um Estado que garante as escolhas individuais, essas escolhas individuais, elas cabem a quem tem o exercício de escolha. Então, a sua vontade ideológica não pode sobrepor a outra vontade ideológica. A vontade ideológica de um governo não pode sobrepor e violar e destruir as garantias e direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, na legislação esparsa e extravagante, em todo o ordenamento jurídico pátrio, quando a gente fala no poder de escolha, de exercício de escolha. Então, quando a gente fala daquele cidadão que quer ter uma arma para ser um caçador, um atirador, um colecionador, um atleta esportivo, a restrição desse direito, ela está equivocada e está sendo baseada em parâmetros equivocados. E quando a gente fala que a criminalidade, ela tem acesso à arma de forma ilícita, ilegal, e que a segunda maior rentabilidade mundial de facções criminosas são provenientes de tráfico de armas, só perdendo por tráfico de drogas, isso é fato. Isso não, a gente não pode alegar aqui que as armas que estão na mão do crime são armas legais. Isso a gente não pode falar. São estudos baseados nas técnicas de mostrarem estatísticas empíricas para poder demonstrar a realidade deturpada. A realidade que a gente vivencia é o crime cada vez mais armado nos dentes e a população cada vez mais desprotegida, cada vez mais angustiada e subjugada pela criminalidade. Fala, Pepe. Não, negacionismo total da ciência. Eu trouxe um estudo aqui do CNJ, que está publicado, é só dar um Google e ver. 55% das armas que a criminalidade usam são armas adquiridas de forma legal. Está lá o estudo. Então, quem quiser rebater esse dado, que traga outro estudo que diz isso. Agora, de forma retórica, bater no peito e falar que isso é mentira, que não é verdade, sem um respaldo técnico, isso é negacionismo científico. Bom, negacionismo científico e retórica barata. Já falou isso aí. Vejam os dados, então, do Brasil nos últimos anos. Quando a gente teve maior flexibilidade para comprar armas, o número de homicídios diminuiu. Agora que estão restringindo novamente, também os números de homicídios estão subindo mais uma vez. Ô, Pepe, antes de você responder, me responde só uma pergunta aqui. Você se sente mais seguro hoje ou há 2, 3 anos atrás? Eu sinto inseguro faz muito tempo no Brasil. Subiu no Mudou? Faz muito tempo no Brasil. Faz muito tempo no Brasil. Agora, uma questão que eu acho... Você não respondeu a minha pergunta, né? Eu sinto inseguro... No mesmo nível? O meu sentimento de segurança pública, ele aumenta ano após ano.
né? Com certeza. Eu sinto mais inseguro agora do que há 2 anos, 1 ano atrás. Até porque 2 anos atrás estava em casa trancafiado na pandemia, então era muito mais seguro ficar em casa por conta da pandemia do que sair na rua, né? Hoje em dia. Então essa comparação não tem nenhuma lógica, não é? Agora é o seguinte, né? Há estudos que mostram também o porquê que o homicídio diminuiu há 2 anos atrás comparado com esse ano. E o que diz é o seguinte, né? O Estado, em geral, teve pouco enfrentamento às facções criminosas há 2 anos atrás. Quando tem enfrentamento das facções criminosas, do tráfico de drogas, em geral, o nível de homicídios aumenta. Ou seja, o governo, não só federal, estadual também, os líderes foi do PCC conivente. Foram transferidos para presídios de segurança Foi máxima, conivente. Isso é irrelevante. Besteira. Foi conivente em relação ao enfrentamento das criminalidades geral. Por isso que os números de 2 anos atrás, o homicídio era menor do que hoje em dia. Eu estou te dando ciência, Renato. Não, rebate comigo como ciência. Você está dando achismo. Rebate. Não, você há estudo sobre isso. O número a seu bel prazer. Os líderes do PCC foram transferidos para presídios federais. Mas tem a ver uma coisa com a outra. Isso não é enfrentar a criminalidade? Não, na verdade é enfrentar ostensivamente, cara. Prestem atenção porque o presidente Lula deve iniciar em breve as negociações com aliados e membros de partidos da base para viabilizar uma nova reforma ministerial, dessa vez mais ampla. De acordo com informações do jornal Estadão, interlocutores do Planalto dão como certa a reestruturação e dizem que o presidente levará em consideração 3 fatores para reorganizar a esplanada dos ministérios: o desempenho de seus subordinados, a participação de alguns deles nas eleições municipais e a possibilidade de ampliar apoios no Congresso. Nelson, teremos eleições agora em 2024, então o presidente tem que levar em consideração, primeiro, o aumento da base dele na Câmara e no Senado, que eu acho que é o principal critério que o presidente vai utilizar. Segundo, deputados, senadores que vão disputar cargos. Nós temos, por exemplo, a ministra Aniele Franco, que está sendo cotada para ser candidata a vice-prefeita no Rio de Janeiro. Então tem candidatos, tem ministros que vão sair do cargo porque vão disputar a eleição e o presidente precisa mexer na sua base para ter um diálogo e ampliar a base no Congresso Nacional. Vai mexer no ministério, já é esperado, e muitas coisas acontecerão, sempre com o objetivo de agradar o Centrão e ampliar a base no Congresso Nacional. Você concorda, Felipe Monteiro? Não, concordo com esse aspecto dele. Agora a gente tem que saber o seguinte, né, que nós vivemos um sistema político que é chamado de presidencialismo de coalizão. Ou seja, é impossível, né, o presidente da República, numa eleição majoritária, com os partidos políticos, numa eleição proporcional no Congresso, fragmentada, pluripartidária, ter a maioria do Congresso. Então, para ele ter a maioria do Congresso, ele é obrigado a fazer uma coalizão para poder governar. Então, isso é natural e faz parte da nossa democracia. É assim que funciona. Então, o Lula, além dos ministros dele que estão disputando eleições municipais e devem sair para a eleição, para a disputa, e se for eleito deve prefeitar, abrindo vaga para outras pessoas serem nomeadas ministros, ele tem que olhar também como é que ele consegue formar a maioria por meio de uma coalizão. Isso faz parte, e é assim no Brasil desde sempre. Então eu vejo com uma naturalidade essa questão dele fazer uma mini reforma ministerial para compor novamente o seu governo de modo a ter maioria no Congresso. Agora, é importante destacar que o governo do Lula conseguiu aprovar praticamente tudo que ele colocou no Congresso, né? Conseguiu aprovar a reforma tributária, conseguiu aprovar o novo marco fiscal, conseguiu aprovar muitos outros projetos de interesse do governo. Tudo bem que no final agora ele teve alguns problemas com as questões da anulação do veto dele, mas isso faz parte da democracia e é questão menor. Ô, Renato, você acha que foi sucesso todo a participação do governo, ou o relacionamento do governo com o Congresso Nacional, e a que custo que foram aprovados todos esses projetos de interesse do governo? Kobayashi, eu acho que já tivemos governos que no primeiro ano desempenharam melhores. E o governo Lula, de fato, aprovou um certo número de projetos esse ano, mas de relevância para a gente colocar num patamar de importância foi principalmente a reforma tributária, que já era um assunto que já vinha sendo discutido, pelo menos desde o governo
Temer, com possibilidade de ser aprovado. O governo Temer colocava a reforma tributária no programa de governo que eles chamavam de Ponte para o Futuro. Então já é um assunto que chegou mastigado para o governo Lula aprovar. Fora isso, não vi lá grandes aprovações nesse primeiro ano, que, como a gente sabe, é o ano onde o governo, ainda por ter a popularidade advinda das eleições, costuma fazer as reformas mais difíceis. Só que me parece, o Kobayashi, que esse governo não tem muita agenda política, não tem muita agenda de Brasil. Tanto é que sempre que nós discutimos reforma ministerial, a gente sempre está discutindo o aumento do número de ministérios, a entrega de certos setores do país para o centrão, para o mesmo e velho fisiologismo de sempre, onde a gente sabe que não tem horizonte nenhum, que não tem caminho nenhum. A maioria dos partidos políticos brasileiros, eles só seguiam pelos seus próprios interesses. Vejo partido político falando que quer tomar conta do Ministério da Saúde como se tivesse algum tipo de política pública a ser implementada no Ministério da Saúde, e a gente sabe que não tem nada disso. O que eles querem é simplesmente se abocanhar deste orçamento. E seria muito bom se a gente noticiasse aqui que o governo Lula se explicasse sobre a necessidade de alguns ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Pesca, que tinha sido abolido no último governo, voltou agora, o ministério que não tem nenhuma função, o Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos, vários outros aqui que não tem função nenhuma. Felipe Monteiro já fala aqui no meu ouvido que a gente tem uma costa muito grande. Ora, se a gente for, então, criar um ministério para cada coisa que a nossa geografia permita, a gente vai ter, então, 200 ministérios, o que é um absurdo. Nenhum país sério no mundo tem essa quantidade de ministérios. Já visto o que está sendo feito aqui na nossa vizinha Argentina, que tinha 18 ministérios e reduziu para 9. Ô, Raquel, agora essa mudança constante nos ministérios, ela vai interrompendo trabalhos. Não dá para a gente falar que a gente tem um projeto sério para cada um dos ministérios se no meio de 2023 muda o ministro e depois no início de 2024 pode mudar de novo o ministro, até porque boa parte desses ministros eles não são propriamente daquela área, então eles têm que chegar, entender como é que funciona aquele tema, aquela pasta, começar a partir de então, ter ideias, projetos para colocar em prática, e aí quando o negócio vai começar a andar, uma nova reforma, deixa o cargo, muda a cadeira, sai um, entra o outro, que vai começar do zero tudo de novo. Isso vai prejudicando, no final das contas, políticas públicas e, consequentemente, os cidadãos que dependem dessas políticas, não é verdade? É fato, Kobayashi. E a gente sabe que em 2004 foi a mesma estratégia, no seu primeiro mandato, Lula também elaborar essa reforma ministerial. Dos 3 motes que você já anunciou, que é o desempenho dos seus subordinados, que são as eleições municipais, eu acho que o principal mote nessa reforma ministerial é ampliar a base parlamentar ali dentro dos ministérios, porque à época, 20 anos atrás, em 2004, foi a entrada do então PMDB, hoje MDB, como aliado do governo à época, em 2004, do PT. Então, a gente vê que o principal mote não é governar, o principal mote é ampliar ali a base, a ingerência no Congresso Nacional. Por isso, essa negociação de cargo é muito simples, muito básica. Agora eu quero colocar uma pergunta na mesa aqui, quem se sentir habilitado para responder, por favor. Quais os partidos que vocês acham que de 2023 para 2024 cresceram na participação do governo, ganharam pontos, subiu na tabela, e quais os partidos que desceram nessa tabela? Essa é uma belíssima pergunta, Nelson Roberto. Sabe quais foram os partidos que ganharam espaço no governo? Muitos dos partidos que estavam na coligação do candidato adversário do Bolsonaro. A gente vê ali progressistas, republicanos, partidos que estavam dizendo nas eleições de 2022 que eles eram partidos de direita, né? Que eles fariam oposição, e eles estão lá negociando ministérios para estarem e fazerem parte do governo. Eu somaria aqui só a União Brasil, que tem uma fatia grande lá dentro, PSD do Kassab, que é um grande articulador, está em quase todos os lugares. É que esses daí ainda não estavam no apoio ao Bolsonaro. Né? Sim. Esses que eu citei, eles estavam com o Bolsonaro desde o primeiro turno, se dizendo muito de direita. Inclusive, o PP já pulou rapidinho já para a base do governo. O republicano já tem 2 ministérios, então a gente... E até 1/3 do PL, né, que apoia as pautas do governo. Mas o Ciro Nogueira disse que o PP não é base do governo. Só tem Ele falou que não.
É verdade. Presidente do partido, e aí? É verdade esse bilhete. Fala difere muito da prática. Né? Ô, Felipe, eu quero te ouvir sobre a participação do PSB nisso. Porque, primeiro, tinha um importante Ministério de Portos e Aeroportos com o ministro Márcio França, que foi importantíssimo para a formação da chapa Lula e Alckmin. Teria sido ele aquele que uniu o Lula com o Alckmin e que gerou, portanto, resultado nas eleições. Tinha o Ministério de Portos e Aeroportos, teve que deixar para agregar, no caso, republicanos, com o ministro Silvio Costa Filho, que assumiu o cargo no lugar dele. E ele ganhou uma salinha ali do lado do vice-presidente, chamada de Ministério do Empreendedorismo, micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte. É naturalmente um partido que está perdendo, né? Até porque agora a gente soma tudo isso também a saída do Flávio Dino do Ministério da Justiça, que também é do PSB e que provavelmente não vai ser ocupado por alguma outra pessoa do PSB. O partido do vice-presidente está perdendo espaço no governo? Felipe Monteiro. Eu acho que não, Kobayashi. Eu te falo por quê. Quando você olha, por exemplo, a mudança do Márcio França do Ministério de Portos e Aeroportos para o Ministério do Empreendedorismo e da Pequena e Média Empresa, eu sempre falei isso, eu sempre achei que foi uma... Eu acho que o Márcio França, se quiser, ele consegue fazer do limão uma limonada. Tanto é que as pequenas e médias empresas no Brasil são as empresas que mais empregam, são as empresas que precisam ter políticas públicas direcionadas. A questão do empreendedorismo remete à questão da inovação, né? E inovação, se você for ver, é o que vai permear a discussão de todas as agendas públicas e políticas no Brasil. Tanto dá para fazer políticas setoriais e transversais com outra parte, como meio ambiente, como energia. Eu gosto de falar o seguinte, né? Que, por exemplo, a gente vai conseguir desenvolver o setor da transição energética, da energia limpa, se o custo de você produzir energia limpa for menor do que o custo de extrair petróleo. Isso se dá com inovação. Então, se o Márcio França quiser fazer políticas públicas setoriais e transversais, ele pode sair muito maior do que a política que ele faria no Ministério dos Portos e Aeroportos. Porque é bom lembrar que os portos e aeroportos no Brasil, aeroportos principalmente, os grandes aeroportos estão concedidos já estão sob a tutela da ANAC, né? Ou seja, ele tem pouca ingerência nos aeroportos em geral, pouca ingerência em fazer política. Então dá para o Márcio França, de certa forma, criar políticas públicas eficientes para o desenvolvimento do Brasil. Agora eu queria só colocar um ponto aqui que eu acho importante do que o Renato colocou. O nosso sistema partidário, ele reflete também a questão federalista, né? O PSD do Kassab, por exemplo, é bom lembrar que o Otto Alencar da Bahia apoiou o Lula, o Ratinho Júnior apoiou o Bolsonaro no Paraná, né? Ou seja, as questões federais, elas influenciam muito a questão partidária. Então, não necessariamente o PP e os republicanos, que agora estão na base do governo do Lula, apoiaram o Bolsonaro, porque são outras roupagens, são outros políticos que entraram no governo Lula. E esses partidos, né, ou parte desses partidos, desses políticos, de certa forma, entregaram muito mais que vários partidos que começaram com o PT desde o começo, como, por exemplo, o MDB. Então, é justo que esses partidos façam parte da coalizão governamental. Ô, Ricardo Rose, o PP falou que se o Márcio França quiser, ele faz do limão uma limonada com o Ministério do Empreendedorismo no Brasil. Mas não parece que ele está assim com essa moral toda com esse ministério, porque recentemente a gente teve, por exemplo, a portaria do Ministério do Trabalho relativizando, dificultando ali o trabalho aos fins de semana. Aparentemente, o Ministério do Empreendedor ou do empreendedorismo foi consultado. A gente teve também agora o veto presidencial, a decisão do Congresso de prorrogar a desoneração da folha de pagamento, que atende, inclusive, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que trabalhou, inclusive, para derrubar esse veto, e o presidente editou uma medida provisória relativizando a decisão, aparentemente sem consultar o Ministério do Empreendedorismo. Adianta ser o ministro de uma pasta tão importante se você não tem condições de agir, de opinar e de impactar nas decisões efetivamente do governo? Não adianta, e o próprio Márcio França sente que saiu diminuído nesse processo. Aí ele poderia desempenhar um papel, ele poderia criar uma política pública, poderia qualquer coisa, mas ele saiu diminuído nesse processo e o próprio PSB também sente isso, tanto que está brigando pela justiça, que é uma pasta
do Flávio Dino, que vai para o STF. Agora o presidente Lula ainda não indicou um novo ministro, está o interino lá, o Ricardo Capelli, e o PSB ali brigando para ter o seu espaço, porque sentiu, inclusive, a diminuição no Márcio França, que saiu de uma pasta que tinha mais recurso, mais condição, mais infraestrutura, para uma pasta que foi recém-criada com nada, literalmente uma mesinha do lado ali do gabinete do vice-presidente. É um desprestígio que acabou acontecendo ali não só com o Márcio, mas também com o PSB, e o PSB vai brigar para conseguir retomar mais espaço no governo agora nessa nova reforma ministerial. Você pediu o PP? Não, assim, eu discordo do que você colocou, Koba. A questão da política é muito maior do que você fazer política no caso a caso. A remuneração da Folha, por exemplo, que o Lula colocou, ele é indiferente você fazer uma política pública global para incentivar o empreendedorismo do Brasil, não é? E digo mais, o ideal seria você empreender, fazer políticas públicas de inovação para os setores que estão dentro dos setores que foram beneficiados pela desoneração da folha de São Paulo, da folha de salário, não ficasse refém dessa esmola, né? O que eu quero no Brasil é o fim dos penduricalhos em geral. Então, com certeza, se o Márcio França for inteligente o suficiente e conseguir incutir no governo uma política pública adequada para desenvolver o empreendedorismo, ele vai ser muito mais fortalecido do que no Ministério dos Portos e Aeroportos. E de uma coisa mais também, né? O Brasil, a gente não tem a política das médias empresas. E quem faz inovação no mundo todo são as médias empresas. Então, se o Márcio França, por exemplo, colocar na agenda dele a questão de desenvolver médias empresas no Brasil, visando a inovação, ele pode sair muito maior do que ser o ministro dos Portos e Aeroportos. Renato Batista. Ô, Kobayashi, eu vejo que a importância que foi dada para o ministro Márcio França é a que ele está tendo agora. Já faz dois meses, ou um pouco mais, de que foi criado esse novo ministério dele, e até agora a gente não sabe nem se as pessoas já foram nomeadas para lá, muito menos que dirá pensar numa política pública. E sobre os partidos políticos, de fato, existem muitas diferenças entre como os partidos são formados, seus candidatos, políticos eleitos, em vários estados do Brasil. O grande problema é que as lideranças, os caciques dos partidos políticos, não possuem ideologia nenhuma. Aliás, possuem uma única ideologia, a de que se há governo, eles estarão dentro. E é assim que eles funcionam. A gente vê que a maioria dos caciques políticos brasileiros só pensa nisso, não tem visão nenhuma, não tem agenda, não tem horizonte, a não ser a mesma agenda de sempre do fisiologismo brasileiro. E olha só, segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo, PL e PT são os partidos com o maior número de deputados federais que se colocaram como pré-candidatos às prefeituras nas eleições municipais de 2024. Todos impulsionados pela popularidade do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se consolidam como grandes cabos eleitorais. O PT deverá contar com 10 deputados nas corridas municipais, enquanto o PL terá 9 parlamentares. Pelo menos 48 dos 513 deputados foram listados como pré-candidatos. E a base parlamentar, que ajudou a eleger o presidente Lula no ano passado, deve se decompor em 2024. Em São Paulo, por exemplo, personagens centrais vão se dividir entre os palanques de Guilherme Boulos, do PSOL, da Tabata Amaral, do PSB, e Ricardo Nunes, do MDB, em quadro que ele deve opor. Por exemplo, Lula e seu vice, Geraldo Alckmin. Teremos Lula em um palanque, Geraldo Alckmin no outro, aqui em São Paulo. Entre Boulos e Tabata Amaral, no caso, e Bolsonaro, provavelmente no palanque do Ricardo Nunes. Eu quero ouvir o Ricardo Rous a respeito disso. Em 1 minuto e meio, Ricardo Rous. Nós temos 2 grandes cabos eleitorais no Brasil hoje, Lula e Bolsonaro, e o que a gente está vendo aí é resultado disso. Muitos deputados do PT candidato, muitos deputados do PL candidato, e a disputa por esse apoio, que na cidade de São Paulo a gente vê, por exemplo, que o presidente Lula já saiu na frente. Ele já fez inaugurações aqui com o seu pupilo, que é Guilherme Boulos, o candidato que o presidente Lula vai apoiar nas eleições municipais, vai ter alguma dificuldade, porque o Boulos é base do Lula, o PSB é base do Lula, o PMDB é base do Lula, apesar de que o MDB aqui em São Paulo, do atual prefeito Ricardo Nunes, vem se colocando mais de centro, tentando ir para a direita ali, ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não deu o seu aval totalmente. Tem aí muitas coisas nas articulações, o Lula já deu seu apoio, já benzeu, Boulos está trabalhando na articulação para trazer a vice dele, a ex-prefeita Marta Suplicy, que por acaso está no MDB,
para vocês verem essa salada que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Já Jair Bolsonaro ainda não deu sua bênção para Ricardo Nunes, mas enfim, está demorando demais, na minha opinião, para se posicionar e poder acalorar aqui os debates na cidade de São Paulo. Raquel Galinatti, a gente sabe que tanto o Lula como o Bolsonaro são presidente e ex-presidente, têm um capital político formado ao longo de muitos anos, mas esses muitos anos também colecionam rejeição. E isso também impacta nas eleições. Você acredita que as eleições, em especial em São Paulo, será determinado por essa polarização de Lula e Bolsonaro? Você acha que interessa aos candidatos terem esses medalhões, padrinhos políticos nos seus palanques? Será um excelente termômetro essas eleições municipais, justamente ou para solidificar o PT, o governo federal, ou para começar a diluir. A gente sabe que as duas maiores bancadas da Câmara são PL e PT, e assim são as duas maiores legendas que vão lançar candidatos às prefeituras nessas eleições municipais. Então é bem interessante que a gente tenha aí um termômetro para perceber se ainda existe essa polarização latente, que a gente percebe que o jogo político, essa paixão ideológica, ela pertence para a plateia. A gente vê que o game no jogo político, elas ficam em quinto plano, já sendo mais pragmática, inclusive as negociações com partidos que deveriam até ser colidentes, porque a gente percebe que o jogo político é completamente diferente. Mas quem vai eleger, quem vai dominar ali essas eleições municipais será, sim, o termômetro para as próximas eleições que a gente vê presidenciais. Felipe Monteiro, a gente viu aqui na notícia de que quase 10% da Câmara, 48 em 513, um pouco menos de 10% dos deputados são pré-candidatos a prefeito nos seus municípios. A gente sabe que o caminho inverso, aquele que, por exemplo, assume uma vaga num cargo majoritário, é prefeito, por exemplo, e deixa no meio do mandato para concorrer a governador, por exemplo, ou para assumir algum outro cargo, é muito mal visto pela população. A gente tem algum histórico recente que mostra isso, que as pessoas não aceitam essa falta de compromisso com o mandato. E no parlamento, em especial no cargo de deputado, aparentemente a gente vê isso sendo mitigado, relativizado. O deputado deixa com muito mais facilidade seu cargo para ser prefeito, ou para ser ministro, ou para ser qualquer outro cargo, e aí a gente não tem a mesma crítica. Você não acha que esse número evidencia um certo desrespeito do parlamentar com o mandato para o qual ele pediu voto? Não acho não, Kobayashi. Eu te falo por quê, né? O mandato do deputado federal, querendo ou não, a base dele é o município que ele está, né? Diferente de alguém que sai da prefeitura e vai disputar o estado da prefeitura, né? A prefeitura de São Paulo vai disputar o estado de São Paulo. Então, no caso do deputado federal, que ele sai do legislativo para disputar a prefeitura da sua base eleitoral, eu vejo com naturalidade. Eu acho que faz parte do jogo político, é assim que funciona. E quem deu mandato para ele na base eleitoral dele vai conseguir, na hora, falar se aceita ou não que ele saia para deputado federal e seja candidato a prefeito. Então, acho que são questões um pouco diferentes. Agora, em relação ao PT e o PL, é importante destacar que o PT e o PL estão reproduzindo, né, em nível municipal, a falsa polarização que tiveram na eleição passada nacional. Não é? Eu sempre discuto aqui, sempre falo isso aqui, que o que tem é uma falsa polarização. Né? O PT teve um pouquinho mais de 1/3 dos votos, o PL teve um pouquinho menos de 1/3 dos votos e tivemos cerca de 1/3 de abstenções, votos nulos e brancos. Ou seja, 2/3 não querem o PT e 2/3 não querem o PL. O problema é que a terceira via e outras opções não conseguiram romper a bolha e demonstrar ser uma opção viável. Então, o que nós estamos vendo nos palanques municipais é, infelizmente, essa falsa polarização em nível nacional. Ô Renato Batista, a gente está lendo aqui que os dois partidos que vão polarizar aí são o PT e o PL. Essa mesma notícia, se fosse há 10 anos,
talvez mais anos atrás, provavelmente a gente teria ali um PT e PSDB, né? Pelo menos no estado de São Paulo foi o que rivalizou, os dois partidos que rivalizaram por muitos anos. E a gente nem vê falar do PSDB, provavelmente não vai ter nem candidatura a prefeito em São Paulo e assim também em todo o Brasil. Muitos estados que antes também tinham o PSDB como protagonista não tem mais. Em São Paulo, por exemplo, muitos prefeitos do PSDB saíram do partido e se filiaram ou no PSD do Gilberto Kassab ou no PL, justamente para continuar rivalizando com o PT. Como você enxerga essa situação atual do PSDB depois de tantos anos protagonizando o debate político? Kobayashi, antes eu queria só fazer um comentário sobre a fala do Ricardo Roux, sobre a proximidade do Lula com o Guilherme Boulos. Isso não ocorre do Bolsonaro com o Ricardo Nunes, porque o eleitor do Bolsonaro, ele não se vê identificado com o Ricardo Nunes, que tem uma trajetória como um sujeito de centro, já foi base do Fernando Haddad quando o Fernando Haddad era prefeito de São Paulo, então as pessoas não se identificam com ele e o Bolsonaro ali está fazendo um apoio para ele quase que obrigado, uma vez que o Valdemar da Costa Neto fechou o apoio para o Ricardo Nunes. E eu chamo a atenção para esse caso que a gente vê na maioria das capitais brasileiras o PT ou o PL se aliando a outros partidos para obter mais apoio para possivelmente uma candidatura de 2026. A gente vê aqui em São Paulo o PT não lançando candidato, no Rio de Janeiro também não. O PL não tem até agora candidato em São Paulo e tudo indica que não terá, apoiará o Ricardo Nunes. E isso ocorre em várias outras capitais que eu poderia citar aqui. E sobre o PSDB, eles estão colhendo nesse momento aquilo que eles plantaram, de terem ficado em cima do muro e não tendo feito a oposição real que as pessoas esperavam do PSDB Perfeito. Na era do governo do PT. Meus amigos, muito obrigado pelo debate de hoje. Foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Eu sigo por aqui nesse mês de janeiro, enquanto a Elaine Keller está descansando na sua merecida folga. E eu quero agradecer ao Felipe Monteiro, à doutora Raquel Galinatti, ao Ricardo Roux, ao Renato Batista. E nós vamos encerrando por aqui o nosso Linha de Frente deste fim de semana. Até a próxima. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan, Jornalismo Independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.